Esse é o lutador de MMA, Conor McGregor. Ele usa constantemente o remo indoor nos seus treinamentos. E ele passou a usar o remo indoor porque ele teve uma luta com o Nate Diaz no UFC 196, que ele disse numa entrevista depois que estava indo tudo muito bem e de repente no segundo round simplesmente acabou a energia dele. Daí ele contratou um fisiologista que viu que ele tinha que melhorar o VO2 máximo dele e o limiar de lactato para aguentar mais até o final da luta. E esse fisiologista falou para ele que um aparelho ideal para isso seria o remo indoor. Então ele treinou durante 6 meses com afinco ali no remo indoor e também na bike e disse que em 6 meses ele estava na melhor forma da vida dele. E aí ele teve a revanche contra Nate Diaz, né, depois de 6 meses no UFC 202 e foi uma luta épica, assim, durou 5 rounds, foi uma luta muito longa e ele venceu, né, o Nate Diaz por pontos, né, não chegou a dar um nocaute, mas venceu aí numa luta bem difícil. Se ele não tivesse com um condicionamento muito bom, com certeza ele não teria chegado até o final. E desde então, muitos lutadores aí usam o aparelho de remo indoor para se preparar para as lutas. Mas agora vamos dar uma analisada na remada dele. É claro que o objetivo dele não é competir no remo indoor, mas se ele melhorasse tecnicamente, a eficiência da remada dele ficaria melhor e ele poderia melhorar ainda mais. E o principal erro que ele comete é na sequência de movimentos da remada. Dá para ver aí claramente que ele estende a perna e logo ele flexiona os joelhos. Os braços dele nem chegaram no corpo ainda e ele já está flexionando as pernas. Qual é o maior problema disso? É que ele não está conseguindo transferir a força das pernas e do tronco para os braços depois no final. É claro que ele parece estar remando muito forte ali, mas ele está anulando muito a força que poderia estar remando mais forte ainda se ele melhorasse essa questão. Um outro erro que ele comete é que ele senta muito com a parte posterior dos glúteos, em vez de sentar com a parte anterior. Isso faz com que ele não consiga ter a amplitude da remada e também a postura dele não fique ereta, né, como tem que ser. Então, se ele sentar com a parte anterior dos glúteos, ele vai conseguir deixar a postura dele boa e vai conseguir ter uma maior amplitude de remada. E por último, ele puxa o punho do remo muito lá em cima, né, acima do peito, acaba tensionando muito os ombros, né, nessa região dos ombros, e também flexionando muito os punhos. Quando o certo seria ele, se ele puxasse abaixo ali do peito, esses 2 erros já não teria mais. Então, ele melhorando esses errinhos técnicos, a remada dele ia melhorar muito.